Foi. E hoje estamos aqui, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do UseCast. Assim como nos outros UseCasts, que nós falamos de temas diversos, hoje não podia ser diferente, né? A gente já cuidou aqui do corpo, já cuidou do financeiro, já cuidamos de saúde, contábeis, e hoje a gente veio trazer alguém que pode enriquecer muito a sua ideia de investir. Porque muita gente acha que porque tem pouco dinheiro, não consegue investir, começando pouco, porém ganha pouco, tem pouco para investir, mas paga muito juro. Então, o nosso convidado aqui, ele é especialista nisso, e antes de falar o nome dele, eu vou passar só um pouquinho de quem é o nosso convidado. Ele vai falar hoje sobre a importância do planejamento financeiro na sua vida, independente da sua renda. Você tem que ter o planejamento financeiro com mais, e ele, como especialista nisso, vai falar um pouco, não, vai falar bastante sobre isso. Ele ajuda a definir metas, controlar gastos e tomar decisões financeiras com segurança, certo? Hoje, o nosso amigo que está aqui conosco é o nosso querido Deison Santos. Deison Santos, é um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, que ninguém fala melhor de você do que você mesmo. Então, fale com a nossa audiência sobre isso, sobre dinheiro, ou a falta dele. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse excelente programa. E é uma oportunidade de realmente poder falar com as pessoas, mostrar a importância do planejamento. Então, toda a minha vida eu gostei de ser planejado, de buscar realmente fazer alguns tipos de sacrifícios por troca de coisas benéficas ali na frente. Realmente poupar um pouco para poder conquistar mais ali na frente, deixar de ser um pagador de juros para ser um recebedor de juros. Por mais que seja pouco, mas é assim que a bola de neve ela vai girando. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, nada melhor do que começar com pouco, entender, lógico, como funciona, para que a gente possa conquistar. E foi, durante a minha vida, eu tive diversos... não foi sempre um mar de rosas, mas eu fui aprendendo ao longo do período, ao longo do tempo, estudando, me dedicando e também ajudando outras pessoas, que fui desenvolvendo técnicas, métodos para poder ajudar as pessoas a poderem se planejar e poder investir, multiplicar o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. Ótimo. Pessoal, e aí o seguinte, eu pedi aqui um mini currículo do nosso querido Deison, e aí eu vou tentar resumir para vocês aqui. Ele é especialista em derivativos da Bolsa de Valores e também atua como consultor de projetos imobiliários e energia renovável. Inclusive, nós recebemos ontem aqui o pessoal da Dias Viana, que executa projetos de energias renováveis, que também é um parceiro nosso aqui. Um abraço, Gabriel, nosso amigo aqui. Derivativo de Bolsa de Valores, e também atua como consultor de projetos, já falei, né, de renovável. Sua vasta experiência e conhecimento profundo nas áreas de finanças e investimento fazem dele uma voz respeitada no setor. Muito bem, meu amigo. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui, e a primeira pergunta, Deison, que eu tenho para fazer é sobre você. Não vamos entrar ainda no tema, não. Sim. Você começou a carreira no mercado financeiro em 2017, correto? Isso, comecei em 2017. E o que foi que te motivou em 2017? Eu vou meter a cara nisso. O mercado financeiro é o que eu vou aprender agora. Eu sempre gostei de números, de exatas, e dentro do meu trabalho eu sempre fui trabalhando de maneira econômica, fazendo uma poupança, construindo meu patrimônio, adquirindo, né, um imóvel e tudo mais. E após ter tido um desgaste em relação à compra de um imóvel, que foi, por exemplo, eu comprei um imóvel na planta de 190 mil, por exemplo, e quando fui pagando ali as mensais, né, as prestações semestrais, anuais, quando eu fui realmente pagar o que estava restante, o que tinha de restante para poder pagar, eu tinha pagado já 40, e eu falei, pronto, agora vai faltar 152 para poder finalizar esse pagamento. E eu percebi que eu estava devendo mais do que eu tinha comprado, eu estava devendo 230. Então, eu já tomei um impacto grande. Falei, por mais que esteja poupando, fazendo uma economia, algo aqui não está certo. Só fiz pagar juros e ainda estava devendo mais do que quando eu comprei o imóvel. A partir daí, eu comecei a estudar um pouco. E também, quando eu casei, junto com minha esposa, a gente planejou viajar, eu falei assim, ó, eu não vou apenas viajar. Se eu for viajar, com o dinheiro que eu estou juntando, eu vou fazer uma viagem. Agora, se eu pegar esse dinheiro
e investir, eu creio que posso fazer uma viagem muito melhor. E foi assim que eu e minha esposa juntamos dinheiro por 1 ano e meio, e aí comecei a estudar, comecei a investir o dinheiro, multiplicar o recurso através dos investimentos, e a gente conseguiu fazer uma viagem de 70 dias na Europa, conhecendo 21 cidades, 6 países. Então, a gente fez uma turnê, né, viajando, conhecendo, se divertindo e vivendo. Porque o dinheiro ele é feito para viver, Sim. não para você ser um escravo dele, não é para juntar, guardar. Não, você pode juntar, pode guardar, mas o dinheiro é feito para você viver. Então, a gente juntou, a gente se planejou e a gente pôde viajar, uma experiência única, né, que a gente sabe que vai ser muito difícil repetir isso nas nossas vidas. Tem um amigo meu que diz que dinheiro só serve para gastar e passar troco. Ele tem essa frase com ele, e aí eu sempre brinco. Pô, muito legal isso aí. Mas como foi que fez para você deixar de ser? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em deixar de ser um pagador de juros e se tornar um recebedor de juros lá em 2017, quando você começou a entender o mercado financeiro, juros compostos e outros? Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade era em torno de conhecimento. Por exemplo, a gente vem realmente de uma escalada de aumentar o nível de acesso às informações. Então, por exemplo, o crescimento do YouTube, o crescimento de plataformas, empresas da digitalização. Então, hoje você tem aplicativo, hoje você tem um formato muito mais simples para você operar na Bolsa de Valores e buscar as informações. Então, o que eu acho mais difícil é justamente para você investir é ter acesso à informação. Hoje, a gente já tem um outro problema nas redes sociais, que é o seguinte: você tem um excesso de informações sem qualidade. Então, você tem que tomar cuidado quais fontes você está bebendo de conhecimento. Então, tem muita gente aí falando abobrinhas para procurar likes ou está na crista da onda, está nas mídias e ter seguidores e curtidas, mas não tem preocupação nenhuma com o seu patrimônio, com os seus investimentos. Então, eu fui procurando realmente pessoas que eram especialistas, certificados naquilo ali, e que também tinham uma conduta moral adequada, que não ficavam prometendo coisas que não existem. Vendendo sonho. Vendendo sonho, mas na verdade estava empurrando o quibe, né, na vida das pessoas. Então, eu fui atrás de pessoas que realmente têm esse conhecimento e eu fui buscando, estudando, e justamente você vai aprendendo o quê? A entender os riscos e os benefícios. E aí você vai fazendo a sua dosimetria daquilo que é vantajoso ou daquilo que é arriscado. E você vai começando sempre o quê? Com uma renda fixa. Então, eu comecei a investir em renda fixa, comecei a ver como era a rentabilidade daquele investimento e depois fui avançando. Então, você vai tendo segurança do que você está fazendo, com conhecimento, e aí você vai se expondo, né, a outros tipos de ativos. Então, dessa forma, eu fui avançando, operando investimento em ações, até chegar no que é uma das joias da Bolsa, que são os derivativos. Sim. Existem derivativos que eu acredito ser muito arriscados e que possuem uma grande manipulação, que são os contratos futuros de dólar e de índice. Eles foram desenvolvidos para um certo cenário, mas as pessoas acabam tentando utilizar ele para poder ganhar dinheiro fácil e acabam perdendo muito dinheiro. Por isso que os day traders, né, estão aí chorando, perdendo. Chorando assim. Tem uma pesquisa, 95% dos day traders perdem dinheiro. Por quê? Porque eles vivem nessa afã de ganhar dinheiro rápido, também não procuram ter, às vezes, conhecimento específico. É um mercado realmente muito ruim e aí você vai perdendo dinheiro. Mas eu procuro trabalhar em um outro cenário, que são as opções. É um derivativo específico, que é a nata, vamos dizer assim, em relação ao que é mais avançado e que performa melhor na Bolsa de Valores, mas que também ele pode ser utilizado de uma maneira arriscada, para quem não conhece, e ele é utilizado de uma maneira muito segura e rentável para quem realmente conhece. Para quem... É aquela coisa, não adianta você saber dirigir um carro, ter aquela carta, né, de direção. Se você realmente não souber conduzir de maneira segura, você vai poder causar um acidente. Com certeza. Então, não é só ter a carteira, conhecer, saber o que é um carro, alguma coisa. Então, nos investimentos, é a mesma coisa. Você tem que saber conhecer algumas tecnologias, conhecer aquele assunto específico, mas você pode usar qualquer tipo de investimento, até mesmo a renda fixa. Você pode perder dinheiro na renda fixa se você não souber o que você está fazendo. Ótimo. Mas você começou como analista de investimento, então? Eu comecei fazendo consultorias, ensinando, né, o que eu ia aprendendo, eu ia ensinando, e aí eu comecei a estudar para poder fazer a certificação. Essa certificação também é uma certificação de
alto nível dentro do mercado financeiro. Poucas pessoas têm essa certificação. São em torno de 3 mil analistas. Seria o Off Planner, não? Essa certificação, ela é uma certificação da CVM junto com a PMEC, que é uma empresa. Certo. E o F-Planner é a modalidade, eu faço como eu trabalho no meu formato de consultoria. Existe a consultoria hoje, ou assessoria, que ela é, por exemplo, um gerente ele vai ter um tipo de assessoria, né, focado o quê? Em crédito. Então, às vezes, as pessoas querem investir num banco, mas vão achar ali crédito. O cara, não, invista o quê? Coloca investimento ruim e vem aqui tomar mais dinheiro. Certo. O banco é especialista em crédito. Em crédito. A corretora, ela é especialista em investimentos também. Ela possui ali uma carteira, ela possui, vamos dizer assim, não possui os produtos. O banco, por exemplo, só possui investimentos do próprio banco. Então, te limita. A corretora possui investimentos de diversos bancos e de empresas privadas. Então, você consegue aproveitar e ter uma rentabilidade melhor. Contudo, quando você vai para uma corretora que tem assessores que trabalham ganhando em cima do produto, você tem um conflito de interesse. Você acha que ele vai te oferecer algo que vai trazer mais rentabilidade para você e ele vai ganhar muito pouco? Ou você vai achar que ele vai... Ou existe a possibilidade grande de ele poder te oferecer algo que ele ganhe menos, ou que ele ganhe mais e que você ganhe menos? Então, me diz uma coisa. Então, gerente de banco, não alegando a todos, isso, mas eles são mais vendedores do que assessores. Então, aquele negócio de que ele trabalha pro tem banco. Algo muito bom para você, pra não, é bom primeiro para ele e para a empresa que ele representa. Isso, para bater a meta. Então, os assessores também de corretoras, eles são da mesma forma. Aqueles que trabalham focados no produto, que eles ganham comissão sobre o produto, eles têm uma meta para bater, eles vão ganhar em cima do produto e vai ter um conflito de interesse de poder te oferecer um produto que seja melhor ou pior para você, comparado com o que ele vai ganhar mais ou menos. Sim. A gente pode ver aí nas mídias sociais vários casos, vários escândalos de pessoas que perderam dinheiro justamente colocando investimento arriscados, que perdeu dinheiro por quê? Porque dava muita comissão para esses assessores. E eu trabalho numa modalidade diferente, que é uma modalidade voltada para o cliente. Meu foco é o cliente. Eu recebo um valor, né, contratado do cliente. Em cima do sucesso dele. É isso, um valor definido já direto com o cliente. E o que ele vai ali ganhar não tem conflito nenhum de interesse, porque eu não ganho nada sobre o produto. Ele pode investir em qualquer empresa, qualquer corretora. Eu tenho como analista, aí uma coisa além, ou seja, existem os planejadores que conseguem planejar, mas eles não têm o acesso que o CNPI tem, que é o mesmo acesso de um assessor dentro de uma corretora, onde ele consegue visualizar todos os produtos. Por exemplo, eu dentro de uma corretora eu consigo visualizar lá o espaço, o spread, ou seja, uma corretora eu posso colocar mais ou menos valor de rentabilidade para você, para aqueles produtos que possuem essa margem. Um assessor vai poder fazer essa manipulação, Entendo. Vamos dizer assim. Então, ele vai te dar mais ou menos. Eu vou sempre te dar um valor maior. Por quê? Porque eu não vou ganhar nada sobre o produto. E eu tenho a mesma visibilidade que o assessor possui. É muito bom, muito esclarecedor isso, porque falta na nossa matéria, nosso currículo do brasileiro, educação financeira. Então, quem tem educação financeira ou foi buscar, ou tem o tino, e aí eu falo isso por mim. A gente está na área de telecom, eu lido com vários empresários que se tornaram empresário meio que por acaso, foi lutando, e aí eu tiro por mim, você falando aqui de derivativos de bolsa de valores. Eu me lembro de ouvir falar de bolsa de valores nos filmes de Hollywood, mas eu, com 42 anos, não sei falar sobre derivativos de bolsa de valores. E eu creio que a nossa audiência, muita gente também não sabe. Então, você pode explicar de forma mais simples o que são derivativos e como funciona, o que é ele, comparar com algo mais palpável? Eu prefiro falar sobre o que são os ativos de bolsa de valores, que fica mais simples. Por exemplo, ativos são, por exemplo, uma renda fixa, um fundo imobiliário, umas ações. Eles têm formatos diferentes. Por exemplo, uma renda fixa é um tipo de empréstimo. Você coloca seu dinheiro lá, ou seja, você passa a ser o credor. Você coloca seu dinheiro, o banco se compromete a te dar uma rentabilidade. Então, você vai receber aquele valor contratado. Então, tem uma taxa, uma rentabilidade, um prazo e algumas garantias. Essa é a renda fixa, um ativo de renda fixa. O ativo fundo imobiliário é como você compra um prédio, por exemplo. Você comprou ali um prédio e você
e alugou todas essas salas. Aquela rentabilidade de todas essas salas, ela vai para o gestor do fundo imobiliário. E todo aquele que comprou a cota desse fundo imobiliário vai receber a rentabilidade. Então, dá um exemplo simples aqui. Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia pertence ao fundo imobiliário XP Malls. Então, todas as pessoas que compraram uma cota desse fundo imobiliário são donos do shopping. Eles são donos de uma fração do shopping. E toda a rentabilidade que existe naquele shopping, menos os custos de administração, vem para quem? Vem para os cotistas. 95% obrigatoriamente de toda a rentabilidade que foi gerada ali, líquida, ela vem para o cotista. Então, é uma forma de você ter gerar uma renda passiva recorrente e crescente, porque ano após ano os aluguéis dos shoppings vão aumentando de valor e você vai estar ali recebendo. O shopping vai ampliar, o shopping vai ter produzir um produto melhor. Isso você também vai ganhar da mesma forma. E já nos ativos chamados ações, eles possuem mais risco, porque estão totalmente relacionados à empresa, né? A gente sabe que você sabe, o ramo empresarial tem seus altos e baixos. Então, se você realmente investe em uma empresa boa, com os índices bons, que realmente performa, tem uma capacidade positiva de crescer, um crescimento, você vai ter um ganho igual a um sócio ao dono daquela empresa. A diferença é a quantidade de participação. Se você pode comprar apenas uma ação, por exemplo, de uma empresa como Petrobras, mas a Petrobras vai ter lá suas 10 milhões de ações, por exemplo, você vai ter uma só, é lógico que sua rentabilidade vai ser uma rentabilidade pequena, proporcionalmente, mas você pode ser um sócio dessas empresas. Então, esse é o principal cenário para você ir construindo patrimônio, comprando mês a mês e ali construindo patrimônio. Porque a gente sabe que, às vezes, para algumas pessoas é difícil realmente dar um start e poder realmente avançar, né? E realmente empreender, que seria um dos melhores cenários. Mas até pessoas que realmente empreendem e conseguem ter um retorno melhor no seu próprio empreendimento, elas procuram sempre diversificar e ter ações, né? Ativos ali que possam garantir uma rentabilidade desconexa do salário dela. Como, por exemplo, tive aí na pandemia, quem não tinha seu pé de meia, sua reserva, sua renda fixa, seus outros ativos que pudessem gerar uma renda, ficou com uma situação mais difícil. Então, quer dizer que se eu comprar uma ação desse fundo que você me disse aí, eu falar à minha esposa que a gente tem um shopping, eu tô morto. Ela vai chegar lá e vai dizer assim, o shopping é do meu marido, se é do meu marido é meu. Brincadeiras à parte, mas deu para entender. E está bem próximo, né? Eu achava que era algo inalcançável, mas não. Você deu exemplo de shopping, de coisa bem próximo da gente aqui, de um shopping que todo mundo conhece. E para investir hoje em derivativos ou ativos, como você falou, é obrigado ter uma corretora ou não? Hoje, com esses bancos digitais, as pessoas podem chegar lá e já começar a investir, ou você não aconselha? Para investir em renda fixa, você pode utilizar os bancos digitais, né, Nubank, C6 Bank, Mercado Pago, qualquer outro desses bancos. O que existe importante é o quê? É a garantia. Então, alguns ativos de renda fixa possuem garantia e outros não possuem garantias. Então, o ideal é que você procure investir em um tipo chamado CDB ou RDB, por exemplo, como o Nubank. O Nubank tem ali um RDB. Quando você coloca o dinheiro lá no Nubank... Naquelas caixinhas. Naquelas caixinhas, ele já mostra lá. Ó, na caixinha, ele já passa a ser um RDB. E ele está garantido por um fundo garantidor de crédito. Então, você consegue ter uma rentabilidade boa e consegue ter ali garantias. Quando você vai para outros ativos de renda fixa, por exemplo, como debêntures, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Então, você acaba assumindo o mesmo risco da empresa no sentido de ações. Não é o mesmo, igual, porque as ações podem oscilar muito mais, mas na iniciativa de crédito, por exemplo, se você emprestou um valor para a Petrobras, com certeza a Petrobras vai te pagar, porque é uma empresa grande e sólida, mas com certeza ela vai te pagar menos. Se você investe, por exemplo, numa empresa menor, por exemplo, um título de renda fixa da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro teve problema, então quem tinha ações em tese não existia na Bolsa de Valores. Mais um exemplo, se tivesse ações da Bolsa, da Ricardo Eletro ou da Insinuante, iria perder o seu dinheiro. Mas os títulos de renda fixa poderiam ser pagos, entendeu? Ou seja, aquele crédito que você forneceu para ela. Ou na Americanas. Na Americanas, por exemplo, quem investiu em debêntures americanas não vai receber esse dinheiro.
Quem investiu em ações perdeu 90%, mas tem lá alguma coisa. Então, são realmente assim cenários trágicos e ruins que aconteceram na bolsa, né, geralmente por causa de fraudes, mas não é algo tipo assim, é 0,001% que acontece essa situação. O mercado é um mercado regulado, então essas empresas realmente sofreram esse processo aí de fraudes e tudo mais, mas empresas grandes, boas empresas como Vale, Petrobras, WEG e outras empresas, são empresas sólidas, auditadas e que realmente conseguem dar um retorno bom no longo prazo. Como, por exemplo, os bancos grandes, como o Itaú, por exemplo. As pessoas dizem que o Banco Itaú vai acabar. O Bradesco vai acabar porque tem os bancos digitais. Pelo contrário, o Banco Itaú é um dos que continua lucrando e lucrando cada vez mais porque aquelas empresas menores chegaram realmente, mas atenderam um nicho que justamente não era atendido pelos grandes. Mas quando realmente você precisa de muito dinheiro, você não vai no Nubank. Não. Por exemplo, quando o fazendeiro lá de Olindina quer fazer uma plantação, ele vai no puxar, Banco do Nordeste. ele é 10 milhões, ele vai lá no Banco do Brasil. Na caixinha do Nubank não vai. Não vai na caixinha do Nubank. Então ele vai lá no Banco do Brasil, vai lá no Itaú, vai lá no Bradesco e consegue realmente comprar um apartamento, financiar. Tem seu nicho, vou dizer, tem sua área. Então essas empresas não vão deixar realmente de ser expoentes. Algumas vão diminuir, por exemplo, dentro do cenário de bancos, o Bradesco é um dos que está sofrendo mais com essa mudança, com a digitalização. Por exemplo, o próprio XP, por exemplo, e o BTG avançaram muito, como um banco até. Saíram do modelo de corretora e já estão avançando já como se fosse um banco, oferecendo todos os produtos que um banco oferece. Não tem ainda a capacidade de crédito que os outros têm, mas já está engajando bem e a capacidade é de aumentar, né, o número de investidores, de carteira e tudo mais, e poder oferecer um pouco mais. Então, nesse cenário aí, o Bradesco é uma das empresas que mais tem sofrido nesse cenário. Então, vou pegar uma dica sua aqui agora, falando agora dos bancos, e vou trazer para o meu ramo. Apesar de que existem muitos bancos digitais, todo dia eu recebo mensagem aqui de bancos novos surgindo, digitais, eles estão ali para atender um determinado nicho. É um pessoal que... Mas jamais eles vão suprir, já não vou dizer jamais, porque as coisas mudam muito rápido, mas dificilmente eles vão conseguir suprir as linhas de crédito dos grandes bancos. Não é isso? Então, o banco digital ele tem um público, os grandes bancos têm outro público, assim como no nosso ramo. Temos os pequenos provedores de bairros, que é para um nicho, e temos as grandes telas, e todo mundo vive. Achava-se que com as grandes operadoras, os provedores poderiam sofrer, ou com o crescimento dos pequenos provedores, as grandes poderiam parar, mas não. Está todo mundo no mercado, cada vez mais, de fato, está mais competitivo, você tem que entregar mais valor no seu serviço, mas você não deixa de vender. E o que eu vejo de tudo que você está dizendo aqui, Deison, até o momento, tudo se resume à educação financeira. Eu vi que você faz palestra, e treinamentos. Duas coisas. Quem é basicamente o seu público para essas palestras, esses treinamentos? Palestras essas que eu já participei de algumas. Quem é esse público? E como isso impacta na vida das pessoas? Podia falar para a nossa audiência ali, quem é o público e como impacta isso? Algumas empresas, instituições do Estado me procuram para justamente poder trazer essa orientação. Faço cursos, palestras, mostrando realmente passo a passo a educação financeira, que é o basilar. Não adianta você querer apenas investir, muitas pessoas me procuram querendo investir, mas às vezes não tem educação básica financeira, de realmente controlar os gastos, o orçamento. Então, a partir desse conhecimento passado de maneira simples, objetiva, as pessoas vão despertando, criando ali, destravando chaves em sua mente para poder realmente atentar, a poupar, a economizar, a não consumir todo o dinheiro, porque não adianta, você pode ganhar 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, se você não tiver educação financeira para poder gastar menos do que ganha, você vai estar sempre endividado e não vai conseguir construir patrimônio. É lógico que é muito mais simples para quem ganha muito mais, poder ali fazer um corte, ajustar. Contudo, eu costumo dizer, quem não investe com pouco, dificilmente investirá com muito recurso. Por quê? Ele acha que sempre vai... quando eu tiver alguma coisa, quando sobrar algum dinheiro, eu vou poder começar a investir.
mas nunca acaba sobrando. Porque se ele não colocar isso como prioridade na educação financeira dele, de que ele precisa se pagar primeiro, de que ele precisa juntar o dinheiro, porque quem tem dinheiro é rei. Se ele não tem dinheiro para poder aproveitar um curso, por exemplo, vou contar aqui uma história simples, por exemplo. O curso que foi fornecido aqui pela Uso Telecom de GPON, por exemplo. Se a pessoa não juntou o dinheiro, se ela tem ali um salário mínimo, ela não reservou por mês R$100, R$200 por mês, para poder juntar o dinheiro para quando aparecer a oportunidade de um curso como esse GPON, ela não vai conseguir se especializar para aumentar a capacidade dela de promover um serviço, um produto, né, um serviço melhor. Então, ela não consegue melhorar o salário dela. Ela não consegue se especializar, oferecer um produto melhor e poder cobrar mais por isso. Então, ou seja, o dinheiro é rei. Quem tem dinheiro consegue acessar oportunidades que outra pessoa não consegue. Então, existem outras questões também, mas o recurso é muito importante. Então, quem consegue juntar pouco, vai se planejando, vai se organizando e consegue realizar. Seja uma viagem, né, para usufruir a vida, seja coisas simples, mas seja também, como falei, uma especialização. Quem está começando, por exemplo, eu acho que o mais importante é investir em se capacitar, é se especializar, é poder conhecer algo novo, uma solução, apresentar uma solução melhor, mais diferente, juntar mais recursos, coloca o dinheiro na poupança, né? Poupança, eu quero dizer, num investimento de renda fixa, vai poupar o dinheiro e colocar um investimento em renda fixa que esteja rendendo 100% CDI, que é melhor do que a poupança, ele rende mais e tem a mesma segurança. Diz que o fundo que gera os melhores dividendos do mercado hoje é conhecimento. Isso. Investir em conhecimento gera os melhores dividendos. Você concorda com isso? Com certeza. Além de gerar os melhores rendimentos, é algo que você não vai perder, ou seja, é algo que fica, se a gente comparar, por exemplo, um curso, como eu falei agora, um curso de educação financeira, vou botar, por exemplo, você vai entender algo que vai te ajudar por 20, 30, 50 anos até você falecer. Você vai entender aquele conceito de investimentos, por exemplo, em ações, e quando aparecer a oportunidade, você vai aproveitar essa oportunidade, não vai deixar passar. Por quê? Porque você tinha conhecimento. Agora, quando você não tem conhecimento, a oportunidade está ali passando várias vezes e você não vai aproveitar, porque você não sabia que era uma oportunidade. Então, é muito importante investir em conhecimento. Então, quando a pessoa investe também, por exemplo, um conhecimento, passa a investir, entender como funcionam as ações, aí sim ela consegue poder investir, comprar ações. E o que as pessoas temem e acham é difícil, não, eu não tenho tempo para investir. Gente, não precisa ficar ali na tela, como existem em filmes, ou as pessoas estão colocando na internet. Você não precisa ficar com um computador específico para poder olhar gráfico e tudo mais. Não precisa disso. Você precisa de uma orientação técnica, alguém que vai te ajudar, te orientar e vai te dar já mastigado, passo a passo, mas também com segurança, mostrando por dados, por estatísticas ou por conhecimento técnico de que aquilo ali é a melhor opção. Então, você consegue ter mais segurança. E eu costumo comparar o seguinte, quando você vai você tem um problema de dente, você não passa 4 anos numa faculdade, por exemplo, para poder conhecer sobre saúde bucal, sobre o tratamento, para poder resolver seu problema. Você vai procurar um especialista, um dentista, que ali em 1 hora, 30 minutos, ele vai poder resolver o seu problema. Sim. Então, o que você precisa ter é o conhecimento básico, a educação financeira, assim como saúde bucal. Se você tem o conhecimento de educação financeira, você vai conseguir tranquilamente ter uma performance positiva. E se você precisar, não consegui juntar um dinheiro aqui, eu preciso investir, eu preciso conhecer um pouco mais, desde um curso simples, como, por exemplo, um curso que eu tenho, que é o Lucrando na Renda Fixa, que um valor pequeno a pessoa começa a ingressar, assistir às aulas, pequenas aulas, onde ele vai aprendendo, especifica aquelas sopinhas de letrinhas, o que é o CDB, o que é o LCI, o que é isso, o que é aquilo, além de eu poder entregar no final do curso, depois ela fez aquele curso todo, eu oriento ela como ela monta uma carteira de renda fixa. Então, ou seja, com um valor pequeno, você consegue já investir e poder ter uma performance nos investimentos. E realmente quem quer ter uma performance maior, quem quer fazer um exemplo, um planejamento sucessório. Imagine que Tena Fly chegou e juntou o seu recurso, investiu tudo mais e quer proteger a família, por exemplo, do leão. Porque
um dia quando você vier a falecer, você não vai querer deixar 50% de tudo que você tem na mão do governo, De jeito nenhum. na mão de advogado, por exemplo. Então, você vai se planejar, fazer um planejamento sucessório, onde sua família vai poder receber todo o recurso sem ficar pagando um mundo de imposto, sem ficar financiando aí esses políticos aí que, de alguma forma, utilizam de maneira errada nossos recursos. Ótimo. E com essas palestras, você acaba conhecendo muita gente. Normalmente, quem quer aprender sobre investimento é ou porque já perdeu muito dinheiro, ou porque tem muito para investir. Ou então aquelas pessoas que fazem, poxa, tanto tempo que eu faço errado. Quais foram os erros mais comuns que você vê essas pessoas cometer? Você vai lá, eu vejo até alguns influenciadores falar assim, salvei mais um da poupança. Quais são os erros mais comuns que você vê nesse mundo aí? Os erros mais comuns, eu vou começar agora pela parte de orçamento. Então, começa tudo pelo orçamento, pessoal. Muita gente não sabe nem o quanto ganha, nem o quanto gasta. Estão vivendo perdidamente no piloto automático. Então, para sair do piloto automático, conhecer realmente aqueles botões todos do painel do seu avião, da sua vida financeira, você precisa ter conhecimento. Vivendo como se fosse morrer amanhã, o problema é que não morre. Não morre. Chega lá, no outro dia está lá vivo e com devendo. Então, precisa saber o quanto gasta, o quanto recebe. E justamente planejar. Por exemplo, em determinado momento chega para o pessoal, você recebe tanto, mas está gastando acima. Então, ela não tinha nem conhecimento, por exemplo. Eu falei, você sabe quanto é que você gasta de presentes, por exemplo? Não, rapaz, eu gasto, sei lá, 100, 200 reais por mês de presentes. Mas quando vai botar na ponta do lápis, quando a pessoa utiliza realmente uma plataforma, né, uma ferramenta, por exemplo, que um especialista tem, ela consegue visualizar que está gastando, às vezes, R$1.000. No colégio, no trabalho, não sei o que e tal. Está gastando muito. Ah, mas eu não vou dar presente. Vai, dá um presente mais simples. Faça algo que está dentro do seu orçamento. Não vai se endividar para poder ficar dando presente para os outros. Sim. Eu costumo dizer que, em relação às consultorias, existem consultorias que são boas tecnicamente, mas existem algumas que, além de ser boas tecnicamente, elas possuem ferramentas. Não adianta, por exemplo, que quem estiver assistindo for um provedor, né? Por exemplo, ele está ali, ter o conhecimento, mas ele não tiver a ferramenta específica para poder identificar. Né? Eu também já trabalhei na área de tecnologia, né, dentro do Estado, e chegou um determinado momento, eu entendia, sabia ali por alguns equipamentos que existia um rompimento de fibra. Sim. Mas eu não sabia onde era esse rompimento de fibra, porque eu não tinha o equipamento. Então, quem está aí, né, conhece dessa área, vai justamente entender quanto é importante ter uma ferramenta. Chama-se OTDR. OTDR. Então, assim, o equipamento ele vai poder proporcionar com que você tenha visibilidade clara. Então, um consultor que trabalha com uma ferramenta específica de qualidade, ele vai poder proporcionar. E, geralmente, o banco trabalha com isso, quer saber se você tem um orçamento redondinho. Quer bater a meta. Ele quer bater a meta, ele quer que justamente você esteja endividado para você pegar crédito com ele. Que você estoure o limite, o cheque especial. Quer te empurrar crédito, limite e tudo mais para você estourar. Enquanto um planejador financeiro, um F-Planner, ele vai procurar organizar as suas finanças. Então, como eu falei, assim, o erro mais comum é as pessoas realmente não saberem o quanto ganham e quanto gastam. Na hora dos investimentos, as pessoas querem ganhar rápido. Elas não querem ter esforço nenhum e ganhar 10, 20% ao mês. Juro de agiota. Juro de agiota. Então, não existe isso. Se você realmente quiser investir na Bolsa de Valores, você vai ter uma rentabilidade melhor, mas você tem que entender que existe um risco. O risco, eu vou perder todo o meu dinheiro. Não, pelo contrário do Tigrinho e outros jogos aí, que você tem a certeza que você vai perder o dinheiro, na Bolsa de Valores você tem um risco-retorno. Por exemplo, uma empresa hoje, ela tem uma performance maior ou melhor. Então, por exemplo, a USA ela vem só numa crescente, né? Vem aí internacionalizando, mas ela tem algum tipo de... Por exemplo, dentro dessa internacionalização, ela, por exemplo, deixou de lucrar, às vezes, porque estava investindo, chamado CAPEX. Ela começou a investir e naquele ano ela não teve rentabilidade. Se a pessoa entende isso e passa a olhar as empresas da Bolsa de Valores da mesma forma, ela vai entender que aquelas empresas que às vezes não estão dando lucro em um determinado ano e os afoitos começam a vender aquela ação, é justamente uma ação que você vai comprar com uma oportunidade e ela vai valorizar. Eu comprei, durante a pandemia, por exemplo, algumas ações, um exemplo da Prio, a R$9. Ela valorizou em 9 vezes
em torno de um ano, ela valorizou 9 vezes o que eu investi, o capital investido. Parabéns. Então, tem um grande retorno. Mas, por exemplo, eu investi e ganhei 9. Se eu tivesse continuado com essa ação, e é lógico que a gente nunca vai saber, ela teria valorizado 43 vezes. Como a Magalu, que rendeu muito e depois teve uma decrescente. A Magazine Luiza é um exemplo de uma empresa que realmente, em determinado momento, que existiu uma crise no país, ela foi, se reestruturou, começou a ampliar a sua plataforma, seu atendimento e tudo mais, cresceu bastante, mas aí, em um determinado momento, ela foi supervalorizada, e aí começaram a fazer o seguinte, ela não está tão boa assim, ela não está lucrando tanto, e aí foi desvalorizando, e aí quem investiu justamente, quando todo mundo já tinha investido, você não sabe fazer as análises corretas, você vai e investe numa empresa dessa e acaba tomando prejuízo. O pior é quando, geralmente acontece o seguinte, quem não tem conhecimento, quer ganhar dinheiro rápido, lucrar rápido, não quer estudar, o que acontece? Ele pega uma dica na internet, ele vai investir porque o Barsi falou, não porque não sei quem falou, não adianta, ele vive uma situação específica da vida dele. Se ele perder todo o dinheiro que ele investiu naquela empresa ali, não vai ter problema nenhum. Se ele lucrar, ótimo, mas se ele perder todo o dinheiro, para ele não vai modificar nada, porque ele vai investir 1% naquela empresa específica que ele colocou ali na internet. Enquanto você vai investir, coloca às vezes todo o seu dinheiro ali e acaba perdendo e se prejudicando realmente financeiramente. Você deu aí, no caso de risco e retorno, você deu alguns casos que você falou agora, você comprou de 9, chegou a 45. Porém, parece que quanto maior o risco, maior o retorno. Porém, a gente só conta as histórias boas. Eu conheço amigos que já perderam um valor considerável, tomou um empréstimo para tentar recuperar, perdeu de novo e encontrei numa situação bem difícil. Então, nem tudo são flores. Mas com conhecimento, vamos ver qual é o risco que você pode correr. Por exemplo, eu assisto jornais e vejo todo dia dizer que existem determinados símbolos que são feitos em Salvador com as mãos, que em alguns bairros e localidades podem me levar a ser abatido. Por que correr esse risco? Será que eu não posso viver sem fazer esses símbolos? Então é mais ou menos como investimento. Minha mãe diz o seguinte, que quem boa romaria faz, em sua casa dorme em paz. Então, nós temos aí que são as rendas fixas, para quem tem um perfil um quanto conservador, quem tem aquele valor um valor de sobra, que não vai fazer falta, que invista mais e aprender uma coisa que você, por favor, dê uma aula, me ensine, porque eu até hoje não aprendi a fazer, que é o bendito dos juros compostos. Qual é o poder que esses miseráveis têm? Porque eu só vejo juro composto fazer efeito quando é contra mim. A meu favor, esses caras nunca trabalharam juro composto. Pronto, é justamente isso, poder entender, né, como fazer esse dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar para pagar juros. Então, falando sobre os juros compostos, eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa começa cedo a investir, então você que está entendendo agora esse vídeo aqui, comece a investir agora, porque se você investir agora, você vai precisar correr menos riscos para poder ter um retorno maior. Por exemplo, se eu começar a investir agora e daqui a 30 anos eu quero sacar esse dinheiro vai multiplicar, os juros compostos vai fazer um efeito gigantesco. Agora, se eu quero, se eu quero me aposentar daqui a 10 anos, com certeza você vai precisar ou investir mais no mesmo patamar de risco, ou você vai colocar em um risco maior. Não quer dizer que é um risco para a pessoa perder o dinheiro. É um risco de volatilidade, por exemplo, como acontece uma crise, acontece alguma coisa, um risco sistêmico. Quando eu faço uma carteira diversificada para o cliente, ele sai desses riscos, de interferências individuais e ele entra em uma carteira onde ele vai mitigar esses riscos e poder ter retornos melhores. Então, quando você começa a investir logo, você vai mitigando esse risco. E aí, os juros compostos vai trabalhando para você. Por exemplo, se a pessoa pega hoje e coloca, às vezes, 10% do valor dela que ela recebe. Se ela tiver a estimativa, eu quero receber de rendimentos o que eu ganho hoje. Em 10 anos, ela não vai conseguir, nos juros básicos. Agora, já em 15, ela já consegue receber, um exemplo, o que ela coloca, um exemplo, ganha hoje R$5.000 de salário. Eu vou pegar R$500 e colocar hoje no investimento. Se eu quiser receber esses mesmos R$5.000 de rentabilidade, eu tenho que colocar esses R$500 durante 15 anos, por exemplo. Então, esse dinheiro vai se multiplicar. Eu costumo dizer o seguinte, é interessante realmente correr riscos,
Eu creio que sim, porque quando a gente está empreendendo, está inovando, a gente está tendo risco. Se a gente está saindo de carro na rua, a gente está tendo risco. Com É lógico certeza. que a gente vai poder o quê? Mitigar os riscos. Calcular. Eu vou fazer um risco, né? Existe o risco aqui sistêmico de eu estar dirigindo na rua e ser atingido de alguma forma. Então, eu vou dirigir com um carro em vez de uma moto, por exemplo, que é mais arriscado. Sim. Dá para dirigir com a moto? Dá. Vai ficar mais atento ainda no trânsito, por exemplo. Vai ter que ficar... Mas o risco de uma pessoa com moto é maior do que a pessoa com carro. Com certeza. Mas é só... Não quer dizer que a pessoa não vai poder fazer, mas é justamente analisar. Então, por exemplo, quando eu invisto em uma cesta de empresas que são boas, que performam, que têm lucro, a capacidade que, por mais que ela oscile no curto prazo, e é um dos riscos da volatilidade, a tendência delas são empresas que geram lucro crescentes e que vão me dar um retorno muito bom, maior do que a renda fixa. Por exemplo, a gente viu aí que o Bitcoin ele tem uma série de volatilidade e só ontem, ontem ou anteontem, o Bitcoin ele subiu o que a renda fixa ela rende um ano inteiro. Então, ou seja, em um dia só, através de investimento, você poderia ter a rentabilidade que você teria na renda fixa em um ano inteiro. Então, vale a pena? Eu creio que vale a pena. Como eu falei, muitas pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores porque não tem um acompanhamento. Por exemplo, uma pessoa me chegou e me falou, Deis, eu perdi R$200 mil, porque aquilo ali se tornou um vício para mim. Eu não aceitava perder o dinheiro e eu colocava mais dinheiro para tentar recuperar. Ou seja, ela poderia ter investido um valor muitíssimo menor em uma consultoria, ter feito um planejamento financeiro e ter deixado de perder todo esse dinheiro. Eu lembro até hoje que teve um jovem, fez uma consultoria comigo, e ele tinha recebido o primeiro salário dele, e ele falou, Deis, eu quero fazer uma consultoria com você, quanto é que você cobra? Aí eu, lógico, fiz um valor bem simbólico, mas ele, não, eu estou querendo realmente isso, ganhar dinheiro rápido, investir, multiplicar esse dinheiro e tudo mais. Eu falei, ó, esse não é o caminho. Eu vou te ensinar agora qual é o caminho. Você vai pegar esse recurso que você tem, você vai investir, o que é que você gosta de fazer, qual é a sua habilidade? Você vai investir em treinamento para melhorar essa sua habilidade, em uma ferramenta para você prestar um serviço melhor com essa sua habilidade que você tem, e aí sim você vai pegar, a partir de então que você mora com sua família, metade do valor que você tem de retorno para juntar, para o quê? Fazer uma faculdade. E quando você tiver uma faculdade, você vai conseguir ter um emprego melhor. E aí, quando você tiver um emprego melhor, aí você começa a juntar também novamente. Então, é assim que vai crescendo. Aquelas pessoas que querem realmente crescer a todo custo, ganhos rápidos, realmente vão ter um prejuízo grande. Então, voltando aqui à relação do juros compostos. Quando a gente aprende, dá um exemplo da fórmula mágica. Sim. Um fundo imobiliário custa R$100. Se você consegue juntar um valor por mês para formar um exemplo, R$10 mil. Com R$10 mil você vai ganhar R$100 por mês aproximadamente de rendimento numa cota de um fundo imobiliário. Você comprou várias cotas de fundo imobiliário que chegou a R$10 mil. Esse valor vai te gerar uma rentabilidade de R$100 para você poder comprar uma nova cota. Ou seja, a cada mês que passa, você vai comprar uma nova, tipo um novo filhote que vai gerar um novo fruto. Sim. Então, é como se você montasse, você construísse um pomar e você colhesse uma fruta ali e plantasse uma nova árvore. Então, essa é a fórmula dos juros compostos avançada. Porque, além do dinheiro estar multiplicando, você está criando, vamos dizer, filhotes e geradores de renda. Então, vai chegar ao final do tempo. Então, existe até um cálculo muito interessante que eu coloquei lá no meu Instagram, que mostra como é a rentabilidade da pessoa que investiu num fundo imobiliário durante 10 anos. Então, ela teve uma rentabilidade X. Quando ela pega e investe aquele dinheiro que rentabilizou uma nova cota, ela consegue multiplicar, às vezes, até 3x nesse período. Então, ou seja, a rentabilidade dela, que pegou esse dinheiro, em vez de gastar, por exemplo, peguei 10 mil, rentabilizou 100. O que é que eu vou fazer? Vou gastar esse dinheiro ou vou reinvestir? Vou reinvestir. Então, num período aí de 10 anos aproximadamente, os fundos imobiliários conseguiram performar, gerar às vezes 3 vezes mais valor do que apenas a rentabilidade desse fundo imobiliário nesse período. Entendi. Então, mostra como é importante
investir e pensar o quê? No longo prazo, juros compostos. Por exemplo, quando o André pensou, né, na Uzi, ele pensou já o quê? No longo prazo, no crescimento dela. Então, quando ele faz, às vezes, um backbone, ele não está pensando na quantidade de clientes que ele está atendendo ali No naquele momento, não. momento. É para futuro. É para o futuro. Ele investe muito, tem, às vezes, um pouco retorno agora no presente, mas depois ele consegue atender mais gente, crescer. Aí começa a escalar. Então, assim, um investimento é a mesma forma. Quando você começa a investir pensando no futuro, pensando no longo prazo, por exemplo, se eu coloco um dinheiro hoje para sacar daqui a 3 meses, ele vai me dar uma rentabilidade. Agora, se eu coloco um dinheiro para rentabilizar e só sacar daqui a 5 anos, eu tenho rentabilidade maior. Quanto mais você consegue esperar, maior a rentabilidade. Eu diminuo a liquidez e aumento a rentabilidade. E aquelas pessoas que têm o dinheiro no investimento, até mesmo no CDB, e todo mês o pouquinho que rende, ele já usa para fazer o mercado. Ela começa o quê? A perder o dinheiro sem saber. Como assim perder o dinheiro sem saber? Quando você utiliza a rentabilidade dos seus investimentos, você está destruindo ali também a inflação. Porque, por exemplo, o dinheiro que você tem hoje, passa-se um exemplo, um ano, você tem R$1.000 hoje, daqui a um ano, os mesmos R$1.000 não vale a mesma coisa. Se você deixar debaixo do colchão, por exemplo, você perdeu dinheiro, porque você não vai comprar as mesmas coisas com esse R$1.000. Então, se passar um ano, você foi tirando essa rentabilidade, ou um fundo imobiliário, que foi pagando ali aqueles R$100 todo mês, você foi sacando, em vez de investir, ou investir em outra coisa, ou um novo fundo imobiliário, quando chegar no final do ano, você vai ter os mesmos 10 mil que não vai comprar as mesmas coisas. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu investi em um imóvel, e existem imóveis que realmente geram rentabilidade. Mas, inclusive, é polêmico isso. Tem gente, investir em imóvel é a melhor coisa do mundo. Ela pode ser a melhor coisa, dentro de que você sabe fazer. Porque tem gente que, se você for comparar o quanto esse imóvel ele rentabilizou, em um exemplo, um período de 10 anos, não é qualquer imóvel, mas eu estou dando um exemplo. Às vezes, um imóvel, num período de 10 anos, ele só rentabilizou a inflação. Então, por exemplo, você comprou um imóvel 10 anos atrás, por exemplo, por R$100 mil. Aí agora ele está valendo 200 mil. Então, não, eu tive uma valorização de 100% sobre o meu imóvel. Em primeiro lugar, não foi. Se a gente contabilizar a inflação do período, um exemplo, deu aí um exemplo de 80% de inflação do período. Então, ou seja, o imóvel só fez reajustar um pouco mais que a inflação. Se você for comparar com um título de investimento, que é, por exemplo, o IPCA mais 6, que ele te garante um retorno de 6% anualmente acima da inflação. Então, se a inflação deu 80%, em 6 anos ele rendeu 140%. Então, no Tesouro, ele vai ter uma rentabilidade maior do que esse imóvel, do exemplo. Além de outros tipos de investimentos. E, além do mais, é o seguinte, quando você paga um imposto sobre ganho de capital do imóvel, ele vai em cima do valor que você pagou. Ele não corrige. Então, você também tem, né, uma perda muito grande em relação a uma depreciação muito grande em relação do valor. Porque, por exemplo, se você colocou em um outro investimento de renda fixa, você não tem essa mesma perda. O que eu vejo é que todo mundo que... Eu vejo os professores de internet, né? Os especialistas de internet falando sobre isso. E aí tem até, acho que é o Primo Pobre, ele fala o seguinte, todo mundo que é contra você adquirir um imóvel já tem o seu imóvel. E aí eu penso parecido com ele. Se você já tiver onde morar, para os próximos, beleza. Mas a gente que é brasileiro, que é latino, a gente tem o sonho da casa própria. A gente não, é diferente, são coisas diferentes. Por exemplo, uma investimento casa própria é uma coisa, investir em imóveis é uma outra coisa. Então, agora, por exemplo, tem gente que às vezes faz um investimento em imóveis e às vezes se alavanca, ou seja, não consegue pagar. O que existe hoje, nos últimos 5 anos, são mais de 270 mil imóveis tomados pela Caixa. Isso foi porque o imóvel é um investimento ruim? Não. Foi porque ele não dimensionou, ele não entendeu a capacidade de crédito que ele tinha para poder adquirir um imóvel de uma maneira saudável. Então, eu acompanho o Primo Pobre. Não quer dizer que você não pode investir em imóveis, você não tem que comprar o seu, não. Ideal, inclusive, é que você não compre imóveis prontos e que você construa seu imóvel. Mas vai gerar o que mais? Trabalho. Sim. Você imagine,
tudo é uma relação de risco-retorno. Por exemplo, você pode querer construir sua casa, sair um negócio ruim, não é verdade? A pessoa ou pode gastar muito mais do que fosse comprar um imóvel pronto, pode acontecer também, mas de praxe, ou seja, de regra, se você comprar um terreno num lugar longe, que é diferente do lugar perto, Certo. você vai pagar menos, né? Você vai deslocar, às vezes, durante o dia mais, mas você vai pagar menos se morar num lugar longe. Você construir sua casa, você vai ter um ganho de capital sobre a construção da sua casa. Se você tiver paciência, realmente poder comprar uma casa realmente de maneira correta, né? Seguindo as boas práticas, como eu falo, e aproveitando as oportunidades, do que realmente, às vezes, a pessoa... eu gostei, eu me emocionei, por exemplo, como eu mostrei aqui no exemplo. Eu poderia simplesmente, naquele momento que eu comprei um imóvel na planta, ter comprado um imóvel pronto, já pronto, ou usado, por exemplo, uma boa oportunidade de um imóvel usado. Poderia ter construído, mas comprei um imóvel na planta. E durante 4 anos que eu paguei aquelas poupanças mensais, eu paguei R$40 mil e ainda estava devendo mais 40 mil reais. Então, deixa eu tirar uma dúvida, essa dúvida é minha. Para uma pessoa normal, uma pessoa que não é de grandes investimentos, tem lá seu CDBzinho, aquela coisinha bem mesmo básica. E ele tem um apartamento financiado em 30 anos, nas taxas normais, mas ele já tem o recurso para quitar. Porém, no CDB está rendendo lá uma besteirinha, que não paga a parcela. Você, com a sua expertise, aconselha quitar ou não? Deixa lá e deixa o dinheiro no CDB rendendo. É isso. Se ela tiver o valor para poder quitar Totalmente. provavelmente ela consegue investir para rentabilizar e pagar as parcelas. Porque os juros que existe hoje no imóvel, ele é menor do que os juros de rentabilidade. Então, por exemplo, você financiou sua casa lá com juros de 9%. 9%. Ano. Se você tem um CDB ou um Tesouro Direto, um exemplo, Tesouro Direto Está está rendendo pagando 10,5%. 13%. Não, o prefixado, o Tesouro Direto. Tesouro Direto. Prefixado, com juros semestrais, está pagando 13%. Então, você tem a certeza ali que você vai receber aquele valor. 13% sobre aquele dinheiro. É o Tesouro Nacional, é o investimento de renda fixa mais seguro no país. Então, você vai receber de 6 em 6 meses o valor referente a 6 meses de rentabilidade. E você pode, a gente pagar dos próximos 6 meses aquela parcela. Então, não existe, ou seja, você vai estar ganhando, ou seja, no final do período completo, é capaz, inclusive, nesse período de 6 meses que você recebeu o dinheiro, quando você for quitar todas essas 6 parcelas, ainda sobra um valor, porque justamente é a diferença de juros. Vai ser muito, vai ser pouco, é aquela coisa, é importante... Fazer conta. É fazer conta. Agora, uma grande situação que existe é o seguinte, o problema é que, às vezes, a pessoa não tem educação financeira. Se a pessoa não tem educação financeira e aparece um parente, pede um dinheiro, ela dá, aparece um parente... Não estou dizendo que não é para dar, não, gente. Pode dar dinheiro, é dinheiro de vocês. Joga no tigrinho. Mas, se a pessoa, ela cede, vamos dizer assim, às tentações de consumo, por exemplo, apareceu agora o BID Plus Master YG. Aí o que acontece? A pessoa, não, sempre quis tinha um carro desse, vou tirar desse valor aqui, mas depois eu reponho. Ou seja, depois não repõe. E aí não consegue mais pagar as prestações. Então, se ela realmente se comprometer a colocar um investimento e não tirar aquele recurso, ela vai pagar, né, e vai conseguir quitar. Porque juntar aquele mesmo recurso, aí eu dou um exemplo. A capacidade que a pessoa tem de fazer algo com esse dinheiro, então, como eu digo, de quem tem dinheiro é rei. Sim. Se você, por exemplo, tem R$200 mil, está devendo R$200 mil ao banco, no financiamento imobiliário. E esses R$200 mil vai te proporcionar uma oportunidade de você poder, por exemplo, comprar uma empresa, um provedor, que o Fly aqui viu e identificou, fulano, tem um provedor aqui que está cansado, vai viajar, não sei o que e tal, alguém da família teve um problema, ela não quer mais continuar nesse ramo. Vale R$200 mil, vale muito, mas vale o dobro. R$200 mil aqui, você tem interesse em comprar, vai te gerar uma rentabilidade de, por exemplo, vai dar trabalho, mas vai te render aqui R$20 mil por mês, R$10 mil por mês. Ou seja, você ia sair de um lugar, você conseguiu acessar uma oportunidade tendo esse dinheiro.
Entendeu? Então, às vezes, eu costumo dizer o seguinte, quem às vezes tem dificuldade, disciplina, planejamento financeiro, qualquer 5 mil reais que tem, vai lá e amortiza. Sei. Tem 5 mil reais aqui, amortiza. Recebeu alguma coisa a mais, amortiza. Quem não tem educação financeira, esse é o melhor cenário. Porque ela vai diminuindo a quantidade de juros que ela vai pagar. Pronto. E aí o seguinte, eu estava lendo aqui, né, o seu mini currículo e vi que além de investimento, você está fazendo também a parte de projetos imobiliários e energias renováveis. Fale um pouco mais de como funciona isso. Aí esse é um projeto aqui que eu tenho muito prazer de fazer, é o seguinte, eu junto pessoas que têm o mesmo interesse em desenvolver projetos imobiliários. Então, eu entro em contato com algumas construtoras que estão desenvolvendo projetos imobiliários e consigo condições exclusivas para quem quer investir. E às vezes a pessoa, geralmente nesse tipo de cenário, a pessoa precisa investir à vista, né, o valor. E a pessoa às vezes não tem o valor inteiro para comprar, às vezes, um imóvel. Um exemplo, se te oferecerem aqui um apartamento que custa... assim que ficar pronto, né, na planta está custando 500 mil. Quando ficar pronto, vai custar 800 mil. Sim. Mas ter 500 mil reais na mão e investir todo, às vezes, num projeto desse, passa a ser também arriscado, porque você está concentrando todo o seu recurso em uma coisa só. E, às vezes, você não tem todo aquele recurso para colocar ali naquele projeto, que vai ficar 2 anos parado. Então, o que é que eu faço? Eu consigo particionar esse projeto para 5, para 10 pessoas. E as pessoas conseguem juntar recursos e conseguem investir nesse projeto. E aí, quando ficar pronto, cada um tem um exemplo. Provedor, você que diz assim, pô, eu quero investir no negócio, mas o dinheiro que eu tenho é para investir, mas não é tanto. Pega o contato no final, vou deixar aqui o @ do Deison, fala com ele. Porque só você falando aí, eu já lembrei de uns 5, 6 caras que dizem, pô, eu tenho um dinheirinho que queria investir. Mas vai lá, desculpa ter... E além desses projetos imobiliários, eu tenho os projetos de energia solar. Aí, por exemplo, serve muito até para os provedores. Se você tem uma demanda de energia, por exemplo, né? Uma demanda, você até fornece até um serviço de internet para uma empresa que tem um consumo alto de energia, por exemplo. O que a gente faz? A gente faz projetos para essas empresas que, às vezes, estão focadas no negócio e não querem descapitalizar do projeto. Por exemplo, vamos dizer aqui uma granja. Uma granja ela vai ganhar muito mais dinheiro com o frango ali. Ela vai ter um retorno muito grande com o frango. Então, às vezes, ela não quer investir, por exemplo, em um projeto de energia solar para custear aquela energia, porque ela está ainda na fase inicial, principalmente projetos que estão em fase inicial. Né? Até o provedor, pô, eu prefiro colocar o backbone, eu prefiro avançar a fibra, eu tenho puxar a fibra. Um cliente nosso que ele paga 40 mil reais de energia solar. Aí eu fui falar com ele, dele montar a usina dele, e ele chegou a olhar terreno e tudo, mas ele recebeu uma proposta de uma empresa que já vendia energia, ele não precisava comprar terreno, nada. Se eu não me engano, foi por 50% do valor que ele paga hoje, a concessionária, e ele preferiu comprar. Ele diminuiu a conta dele para 20 mil reais, não precisou montar energia, contratar empresa e nada. Então, um mercado ativo. É um mercado muito bom. Então, a gente faça esses projetos, juntam investidores, pessoas que têm interesse em investir. A gente monta esse projeto de micro-usinas para justamente fornecer energia para algumas empresas que têm a demanda, mas, por exemplo, não conseguem atender. Um exemplo, uma empresa do shopping. Então, o cara está ali, tem uma sua loja no shopping, ela não consegue colocar placas de energia solar na cobertura do shopping. Apartamentos não tem. Apartamentos também, por exemplo, mas apartamentos já é uma demanda menor, um consumo pequeno. Mas, geralmente, empresas que têm alguma dificuldade de poder realmente colocar muito bom as placas, a gente consegue juntar investidores. Então, assim, eu ajudo investidores e ajudo o empresário. Então, é um formato aí que tem feito bastante sucesso, com bons retornos para ambos. Mas então a gente acha que investimento fica ali só no campo do computador e da conta, mas não. Tem esse propósito muito legal mesmo. Que a gente conhece um pouco sobre energia renovável, sobre a parte imobiliária, mas não conhece a parte boa que é o dinheiro. E meu pai já dizia que as águas do rio só correm para o mar. E aí você já disse outra coisa hoje. Você já falou o seguinte, quem tem dinheiro é rei. E às vezes um pouquinho, meu dinheiro, um pouquinho com um pouquinho do outro, a gente faz um montante. E se tiver uma pessoa que domina a área, como é seu caso, tanto para nos capacitar quanto para ajudar a investir o dinheiro. Deison, foi um prazer inenarrável ter você aqui conosco. E aí eu queria que você deixasse as considerações finais para quem está nos assistindo, para a nossa audiência.
para quem já investe, mas não está legal, para quem nunca investiu, o que é que você deixa? O que é que você achou do podcast? Resumindo, faça suas coisas, fique à vontade, o tempo é seu. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e dizer para mim o que é mais importante. É muito mais importante você planejar do que investir. Porque se você não tiver planejamento, você não vai conseguir investir, você vai ficar um cego no tiroteio. Sim. É a mesma coisa que você vai estender as velas, mas você não sabe para qual a direção, você não tem uma bússola para saber para onde vai a sua direção. Então, costumo se dizer o seguinte, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer vento é desfavorável. Sim. Porque você pode estar indo na orientação errada. Então, eu costumo dizer, procure fazer um planejamento. Procure listar suas receitas, suas despesas. E aí sim, você vai conseguir planejar. Planeje, em primeiro lugar, investir em conhecimento. Porque com conhecimento você consegue gerar o quê? Uma rentabilidade melhor, se especializar na sua área, na sua atividade, conseguir ter retornos maiores para poder, inclusive, investir mais, poder formar um patrimônio de uma maneira melhor. Então, muitas pessoas também têm um mito, né, de que quem está investindo é canguinha, é casquinha, mas muito pelo contrário. Quem quer investir, quem faz o controle do seu orçamento, é muito mais sobre aproveitar mais a vida, porque você vai deixar de pagar menos juros. Quando você se planeja, você gasta menos juros e aproveita mais a vida. Então, muita gente acha que investir e se planejar é sobre ser canguinha, sobre não fazer as coisas. Pelo contrário, é sobre realmente você poder fazer as coisas, poder planejar e poder viajar, como eu falei aqui, de poder viajar 70 dias, né, na Europa, porque eu me planejei, porque me organizei, porque consegui fazer isso aí, pagando o quê? Menos juros, ou seja, não pagando juros, deixando o dinheiro trabalhar para mim, né? O dinheiro trabalha enquanto eu durmo. Então, quando você coloca o dinheiro lá e tem aquela promessa de receber aquele recurso, o dinheiro está trabalhando enquanto você está dormindo. É uma renda passiva. Então, eu gosto sempre de trabalhar nesse quesito. Procure sempre buscar uma renda passiva que ela seja recorrente e crescente. Então, com o passar do tempo, ou seja, se você começar a investir agora, quanto mais tempo você investir, mais retorno você vai ter. E justamente, lógico, com a orientação de especialista, você vai conseguir performar melhor e com muito mais segurança. Pô, que legal. E me diz uma coisa, depois de tudo isso conversado, onde é que as pessoas encontram Deison? Onde é que encontram a sua empresa? Deixa ali, antigamente a gente pedia para deixar o endereço e o telefone. Hoje deixa o seu arroba, deixa o seu site, seu e-mail. Deixe para a audiência aqui como faz para o pessoal te encontrar e saber mais, participar dos seus cursos, para quem quer investir ou para quem não tem o dinheiro, mas quer aprender para quando tiver o dinheiro. Pronto. Eu posso deixar aqui meu Instagram, é o @finanças3d. Esse Instagram, ele foi feito justamente com o objetivo de mostrar para as pessoas que as finanças não é algo retilíneo, é algo que tem de várias dimensões, 3 dimensões. Você tem que olhar a questão do orçamento, você tem que olhar a geração de valor e você tem que olhar o que? A segurança da construção de patrimônio. Não adianta você apenas, vou só investir, vou só fazer o planejamento, não. Esse planejamento, na verdade, é essa visão 3D, em 3 dimensões, sobre o seu orçamento. Então, no @finanças3d, você pode me encontrar, mandar mensagem lá no direct, que eu teria o maior prazer de poder te ajudar a trilhar um caminho de sucesso em relação às suas finanças pessoais. Pessoal, vocês que acompanham a gente, está vendo como é que a régua está subindo, né? Cada dia um convidado melhor do que o outro. E eu estou aqui, aproveitando para falar com eles e aprendendo, fazendo minhas anotações aqui, porque vai que eu ganho algum dinheiro aí, né? E a gente vai colocar nisso aí. E aí eu quero agradecer a presença do Deison aqui, que já é um amigo da USE. Nós na USE nós temos clientes, amigos, parceiros, e o Deison é um cara que está sempre conosco, nos ensinando, compartilhando do conhecimento dele. Nós estamos aqui também para quando ele precisar. Essa sala aqui do UseCast está disponível para você, cliente, você, amigo, você, Deison, que quer vir aqui trazer um convidado. É só entrar em contato com a gente através do @UseTelecom ou do YouTube, Use Telecom, nos procure lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter os nossos endereços. Pode falar, manda um direct
O meu Instagram vai estar também na descrição do vídeo, certo? E se não conseguir falar comigo, pode mandar no Instagram da Uso Telecom que chega até mim, tá bom? Então, pessoal, agradecer a vocês pela audiência, agradecer aqui ao nosso querido Deus e dizer que toda quinta-feira, às 19 horas, um episódio cada vez melhor aqui para você. E nós temos novidades aqui bombásticas. Fique ligado, tá bom? Muito obrigado, um abraço e fique com Deus.